Um ótimo fim de semana para todo mundo e fazia tempo, né? Fazia tempo que as raquetas nucleares do pudinzão de vodka não vinham à conversa, né? Não vinham à mesa. Fazia tempo que o Putin não vinha fazer uma ameaça nuclear, tirando a par, obviamente, a última ameaça feita pelo Medvedev, em que ele disse que uma guerra nuclear com a OTAN estava quase que inevitável, né? Que a OTAN estava cada vez mais próxima de entrar em um conflito direto com a Rússia, portanto, em um conflito aí nuclear, uma guerra nuclear, né? Entre as duas maiores potências nucleares, aí a Rússia e os países com o maior número de ogivas dentro da OTAN, a exemplo dos americanos, dos Estados Unidos. E eu quero aqui traduzir para vocês uma matéria que revela que no dia de ontem o Vladimir Putin então ordenou que o chamado, eles chamam de submarino do apocalipse, né, o sistema Samart, se eu não me engano, que segundo o próprio Vladimir Putin, ele poderia destruir Londres em apenas 6 minutos, 5 minutos, se eu não me engano. Eu vou traduzir aqui para vocês a matéria que traz mais detalhes, e ele colocou esse equipamento em alerta, ele colocou esse equipamento, na verdade, ali em operação, né? Colocou como se estivesse ali em stand-by, ali aguardando para ser usado. Realmente um dos maiores movimentos e mais preocupantes desde o início, né, dessa maratona de ameaças nucleares que o Vladimir Putin veio fazendo desde o início da invasão na Ucrânia, lá no dia 24 de fevereiro. Eu só quero pedir para você, por favor, primeiro, antes de eu traduzir, que você já deixe o seu like, que você já confira se você já está inscrito nesse canal, porque o seu like e sua inscrição valem muito e fazem o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante de traduzir o que acontece na Ucrânia, e aí ele manda para um número maior de pessoas, tá bom? E deixa eu colocar aqui já no automático, isso, porque aí já fica um pouquinho mais dinâmico esse vídeo. Eu já li a matéria inteira, vai ter alguns erros aqui por conta do meu Safari, mas aí a gente corrige na nossa mente carequinha. Então a Rússia colocou o sistema avançado de mísseis nucleares, o Sarmat, não é Samart, como eu disse, né? Eu sempre falo Samart, eu acho que eu sempre falo errado. Colocou ele ali em dever, como se estivesse ali em prontidão. O chefe da agência espacial russa, Yuri Borisov, diz que o novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais agora está em serviço, está aí em prontidão, relatam as agências de notícia na Rússia. E detalhe que esse míssil aqui, o pessoal que acompanha as informações sobre a Ucrânia, pelo menos comigo aqui no canal, desde o início da invasão no ano passado, em fevereiro, vai lembrar que lá para fevereiro, março, se não me falha a memória, a própria mídia russa apareceu ali se gabando. Tem aquela repórter famosa, não lembro agora o nome dela, que tem uns olhos verdes, uma cara de ruim, se gabando. Ela é muito pró-guerra, tá? Ela é muito pró-Putin, pró-Rússia. Se gabando ali, eles discutindo que esse míssil, em quanto tempo esse míssil acabaria com Londres, em quanto tempo esse míssil jogaria ali a ilha abaixo, e eles conversando, discutindo, como se fosse, sabe o quê? Uma tática de futebol. Como se fosse os nossos comentaristas de futebol, tipo, tirou o Ronaldinho aqui, o Neymar, o Ronaldinho nem joga mais, né? Eu sempre falo do Ronaldinho, vocês vão achar que eu não acompanho mais futebol, mas enfim. Tirou o Neymar aqui, tirou não sei quem dali. Então é natural ver essa discussão. E na Rússia, a seleção brasileira deles é o exército. E eles conversando ali naturalmente. KKK, eu aposto 100 que o míssil destrói Londres em 5 minutos, e o outro não, em 3, kkkk, apenas um submarino, apenas um míssil. E eles discutem isso abertamente para todos os russos, para o país inteiro. E isso fica, né, na mente do povo russo, que já é meio revoltado por natureza, né? Moscou, então, colocou em serviço, isso aqui foi no dia de ontem, tá? Dia 1º, Moscou, no finalzinho do dia, colocou em serviço um míssil balístico intercontinental avançado, que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que faria os inimigos da Rússia pensarem 2 vezes. Então esse foi o tal do míssil também, logo no começo da invasão, que o Putin disse: temos o que ninguém tem. Se alguém, não é a invasão, é uma operação especial, e se algum país tentar se envolver, vai experimentar algo que jamais foi visto. Lembram dessa fala? Ele diz exatamente assim:
Se alguém tentar se meter na briga, vai experimentar algo jamais visto. E obviamente que ele se referiu às poderosas raquetas nucleares jamais usadas, com exceção da Little Boy e da Fat Boy lá em Hiroshima e Nagasaki em 45, que diz que essas bombas de agora, o pessoal que estuda aí essa tecnologia perigosíssima, diz que 10 vezes pior, 50 vezes, não me fale agora o número exato, eu sei que é absurdamente maior o poder de destruição do que as bombas que foram lançadas no Japão, que em uma levada só, se não me engano, a mais forte, que foi a Fat Boy, matou 80 mil japoneses, né, assim, ó, né, assim, literalmente assim, 80 mil pessoas desapareceram como um filme, né, como um jogo de videogame ali, como, só que eram seres humanos. As de hoje eu nem sei o número que pode dizimar em segundos, 500 mil, 1 milhão em segundos. Eu não quero nem saber essa matemática, nem cogitar aqui, pelo amor de Deus. Fato é que, então, o Yuri Borisov, que é o chefe da agência espacial da Rússia, disse que o Sarmat está em prontidão e assumiu o dever de combate, de acordo com relatos das agências de notícias na Rússia. Então, a mídia russa divulgou isso no final da tarde de ontem, sexta-feira, de que o Sarmat estaria de prontidão. O sistema estratégico Sarmat assumiu uma postura de alerta de combate, disse a agência de notícias estatal, a TASS, citando o chefe da Roscosmos, então citando ele como a referência aí, como quem deu a notícia. Com base nas estimativas de especialistas, o RS-28 Sarmat, prestem atenção pessoal, é capaz de entregar uma ogiva Mirvad, pesando, perdão se eu pronunciei errado, se é um nome já conhecido em português, eu não traduzi, tá? M-I-R-V, pesando até 10 toneladas para qualquer local em todo o mundo. Ele pode lançar um míssil aí que pesa 10 toneladas, um míssil nuclear, uma ogiva, perdão, para qualquer lugar do planeta, meu amigo. Tanto nos polos norte quanto no sul, disse a TASS. Bom, lembrando que essa é a propaganda que eles deram para o seu povo. Obviamente eles sabiam que iria vazar, mas tem todo um processo, né? Tem que ter uma manutenção, tem que ver se realmente funciona, nunca foi usado, nem quero saber se funciona também ou não, acho que ninguém quer saber, mas pode, né, tem que ter uma manutenção ali chatinha, tá? Nesse tipo de equipamento aí, e coisa que nunca foi usado, nunca foi testado, tá? Vale a pena ressaltar aqui. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, disse nessa sexta-feira que não estava em posição de confirmar os relatos que a Rússia havia colocado de prontidão o submarino do Apocalipse em combate ali, o Sarmat. Então, os americanos não conseguiram confirmar se era verdadeira ou não, né, mais uma propaganda nuclear do Vladimir Putin. E aqui eles lembram, ó, Putin disse em fevereiro, tá vendo? Sabia, foi bem no comecinho da guerra. Uma das várias armas avançadas no arsenal da Rússia estaria pronta para implantação em breve. Sabia, ele falou isso bem em fevereiro, bem lá no mês da invasão, né? Em 2022, cerca de 2 meses depois que as tropas russas invadiram a Ucrânia, Putin disse que o Sarmat garantiria de forma confiável a segurança da Rússia contra ameaças externas e faria com que aqueles, no calor da retórica agressiva, tentassem ameaçar o nosso país, né? Pensassem 2 vezes. Eu lembro muito bem desse dia aqui, com aquela bochecha inchada nuclear dele, cheia de vodka no Kengo, fazendo não, que o Sarmat, que é a nossa bomba. Ele esquece que não é só a Rússia que tem armas nucleares, né? Parece que ele fala como se fosse só a Rússia que tivesse armamento nuclear. Se ele faz isso, ele acaba com Londres, vamos dizer que por alguma razão isso fosse permitido, e ele faz isso e dizima ali Londres do mapa, né, de uma só vez, a chuva de míssil que viria sobre a Rússia de tudo que é canto seria impossível da Rússia segurar sequer a metade do que viria. Aliás, vamos ser sinceros aqui agora, não tem que ser nem um especialista
em guerra, nem equipamento militar para ver que, poxa, os drones de $500, drones que muitas vezes custam apenas $500. Eu falo apenas, eu sei que $500 dá os seus R$2.500, mas é apenas se comparado com um T90, com um T72 de 3, 4, 5 milhões, o T90 chega até os seus 5 milhões de dólares, tá? 25 milhões então de reais. Se formos comparar a isso, é de graça os drones. E estão sobrevoando os céus de Moscou, estão sobrevoando Belgorod, fronteira Ucrânia-Rússia, estão sobrevoando os céus da Rússia a rodo, estão parando aeroportos por toda a Rússia, em São Petersburgo, em Moscou. E o Putin continua jogando essa carta como se fosse uma possibilidade, mas é o que eu disse também esses dias aqui também com vocês. A minha preocupação, eu acho que isso jamais seria permitido, eu acho que as forças divinas jamais permitiria isso, mas se por alguma razão que nós desconhecemos, né, isso fosse permitido, a Rússia que seria dizimada, só ia sobrar quem está no submarino. A menos que o Putin vá para o avião do fim do mundo, ou também vá para o submarino, não ia sobrar ninguém naquele território. Até as regiões que não são populadas seriam também, enfim, afetadas. Aliás, o mundo inteiro seria afetado por conta da radiação, né? O povo pensa que é só onde cai a bomba ali e a quilometragem ali, o raio, enfim, que é somado, onde vai o poder da bomba. Não. Durante dias e anos, né? Vai perdurar aí no planeta, né? As consequências de mais uma explosão nuclear. Diz que o Japão sofre até hoje, não é? Se eu não estou enganado, por conta dos efeitos ainda da radiação que paira Nagasaki, Hiroshima e os arredores, mas o Putin mais uma vez aí fazendo essa ameaça, e agora, o que é pior, colocou aí de prontidão, não foi confirmado ainda, mas esse tipo de coisa nem é bom confirmar, é bom que seja mentira, mas colocou de prontidão aí o sistema, e pelo que ele diz, o negócio dele é com o Reino Unido, né? O negócio dele é ali com o Reino Unido, tá virado para lá. Eles fizeram até a simulação ali do míssil. O submarino lançaria esse míssil que faria um tsunami nuclear. Não é o míssil que atingiria ali a cidade e ia destruir a ilha. O míssil faria um tsunami nuclear ali, envenenado, totalmente envenenado, né? Literalmente. E esse tsunami, essa onda gigante, envenenada, totalmente radioativa, destruiria ali, mataria todo mundo em questão de segundos, segundo propaganda, né, que foi divulgada pela própria mídia na Rússia, tá? Lembrando que essa propaganda foi feita pelos russos, tá bom? Enfim, tá aí, mais uma ameaça, e essa parece ser a mais preocupante. O Putin teria movido então aí o Sarmat para prontidão aí para qualquer momento. Lembrando que se esse Sarmat realmente lançar um míssil nuclear em qualquer país que seja, será o início da Terceira Guerra Mundial, tá? Só para avisar vocês, mas o Vladimir Putin, muito mais experiente e inteligente e com conhecimento no assunto do que nós, sabe muito bem disso, mas, como eu disse, vocês confiam nele? Eu não confio nem um pouco. Já passou dos seus 70 anos, caralhardário, já viveu tudo o que queria viver. Nós é quem queremos viver, né? Nós mais jovens, e vocês também, o povo um pouco mais velho também, que eu, que também me assiste, que tem muita gente mais velha, maravilhosa, inteligentíssima, que me acompanha. Nós queremos viver, né? Essa praga que enfim, parece ter, acha que tem, né, o mundo nas mãos, mas vamos torcer para que seja apenas mais um blefe aí do pudinzão de vodka, porque isso, se não for um blefe, é muito preocupante. Enfim, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de confirmar o like, a inscrição no canal. Daqui a pouquinho eu estou de volta, tá? Com mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Tamo junto e valeu!